Fala galera, beleza? Meu nome é Thiago Teles, sou doutor em Educação Física e técnico em natação. Esse é o canal da natação. Nesse vídeo nós vamos falar como realizar, como fazer, como nadar uma série. Tanto do ponto de vista do nadador, como aplicar uma série do ponto de vista do professor técnico de natação. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações e também já deixa o seu like. Primeiro nós vamos entender o que é uma série de natação. A série é o principal trabalho do treino. Então se a gente for fazer uma comparação para aqueles que não são do mundo aquático, fazer uma comparação com o CrossFit, ele seria o que é o odd para o CrossFit. Então aquela parte principal do treino é onde a gente vai priorizar o trabalho, seja visando uma capacidade aeróbica, velocidade, um ganho de alguma capacidade anaeróbica. Enfim, é o principal trabalho a ser realizado naquele treino. É o foco do treino, é o objetivo principal do treino, é realizar aquela série. A série, basicamente, ela pode ser contínua ou intervalada. Normalmente as séries contínuas elas têm uma intensidade mais baixa, por isso que elas conseguem ser realizadas de uma maneira contínua, e as intervaladas normalmente uma intensidade um pouco mais alta. Daí a necessidade de haver um intervalo, para que nesse intervalo haja uma recuperação parcial da forma física do nadador, para que ele consiga manter o mesmo rendimento ao longo de toda a série. Então vamos falar a realização da série do ponto de vista do nadador. Primeiramente, o nadador tem que saber qual que é a missão, qual que é o objetivo dele naquela série. Normalmente, ele vai ter que saber três grandes detalhes. Primeiro detalhe, a metragem que ele vai ter que cumprir, a quantidade de tiros e o tempo que ele vai ter que cumprir a cada 100 metros, ou a cada 50 metros, 200 metros, enfim. Isso daí vai mais de uma combinação entre técnico e atleta. Mas vamos pensar que normalmente é mais fácil e é mais usual a gente encontrar atletas e nadadores e técnicos que combinam um tempo, uma parcial, no tempo de 100 metros. Então vamos imaginar que uma série é 12 de 100 metros. Se o combinado foi para fazer o 12 de 100 para 1 minuto, ele vai ter que fazer cada um dos 12 tiros de 100 metros o mais próximo de 1 minuto possível. Se é 1,30, mais próximo de 1,30 possível. Se é para fazer em 2 minutos, mais próximo possível de 2 minutos. O que não pode acontecer é que haja uma grande oscilação de tempo ao longo da série. O que é uma grande oscilação de tempo? Eu fazer um primeiro tiro para 58 e fazer um último tiro para 1,4. É preferível que ele faça todos para 1,1 ou para 1,00 do que ele faça essa oscilação. Então, qual que é a missão? É manter o tempo, a missão do nadador, é manter o tempo como se fosse um relógio. Ele tem que executar aquilo de maneira constante. E por que é importante que ele mantenha aquilo de uma maneira constante? Quando o técnico planeja a série, ele está planejando o substrato energético, ele está planejando qual é a intensidade da série que vai ser utilizada, ele está planejando o objetivo daquele dia do treino. Então, se eu não consigo manter o objetivo combinado, que era chegar para 1,30, 2, e eu começo a oscilar o meu tempo, normalmente o que isso vai estar ocorrendo? Que eu vou estar executando um treino, executando uma série que não foi aquela planejada. E a gente vai cair em 2 problemas. Primeiro deles, eu não executei o que foi planejado. E o segundo problema, o que será que eu executei para que meu técnico consiga colocar na planilha e modificar o meu treino. E eu separei aqui 4 dicas importantes para que os nadadores utilizem durante as suas séries. Então, logo antes de fazer sua série, bota na sua mente quais são esses 4 pontos que você tem que prestar atenção ao longo de toda a série. Vamos lá. Então, primeiro deles, manter a técnica. Manter a técnica é a parte mais importante de toda a série. No início da série é muito fácil manter a técnica. O início da série normalmente é fácil. Qual que é a parte complicada? É do meio para o final. Do meio para o final, torna-se ainda mais importante eu manter a minha técnica. Uma boa técnica
ao longo de toda a série vai se traduzir em economia de energia lá no final. Por quê? Se a minha técnica é melhor, eu vou aumentar a minha eficiência, eu vou mover mais água, eu vou dar menos braçada, menos pernada, eu vou economizar movimento e lá no final da série eu vou estar mais inteiro para fazer a série com tranquilidade. Segundo ponto, não descansar durante as viradas e chegadas. É normal que principalmente daquele meio para o final da série, quando a gente começa a ficar um pouquinho mais cansado, a gente tende a fazer a virada num ritmo mais lento, a gente tende a fazer uma chegada ali para o final do tiro de uma maneira mais despretensiosa, e isso começa a fazer com que o meu tempo vá aumentando. Meu tempo aumenta, eu começo a perceber que o meu tempo está aumentando, passo a fazer mais força durante o nado, passo a ficar mais cansado e continuo perdendo tempo em virada e chegada. Virada e chegada são fundamentos técnicos. Então, executar de uma maneira técnica e com firmeza, sem estar com displicência no treino, também é importante para que lá no final do treino, no final da série, você consiga manter os seus tempos como um relógio. Agora vai uma dica muito importante. Perna nunca trava, braço trava. Meu braço cansa e chega um momento que o meu braço não rende mais. Mas a minha perna, por mais que ela canse, ela continua sempre disponível. Então, não deixe de usar a perna, não economize a perna. Pelo contrário, a ideia não é economizar a perna, é usar a perna para economizar o braço. Lá no final da série também vai fazer uma grande diferença. E a minha quarta dica para os nadadores: tem que estar sempre concentrado, que vai se relacionar exatamente com as três anteriores. Se eu não estiver concentrado, eu não vou conseguir manter a minha técnica, eu vou começar a fazer as viradas de uma maneira mais lenta e assim que eu começar a cansar, eu vou esquecer de bater perna. Então, são 4 dicas que os nadadores devem ter em mente na hora de executar uma série. Agora nós vamos falar do ponto de vista dos técnicos. O que ele deve fazer quando eu vou aplicar uma série no meu aluno, no meu atleta. Primeira coisa, aquele meu atleta, meu aluno, ele tem que entender a importância daquela série que ele vai realizar para o treino, para a semana de treinos, para o mês de treinos, para o programa de treinos como um todo. Segundo ponto, eu tenho que deixar muito claro o plano daquela série, qual ele é, e fazer com que ele cumpra aquele plano. Então, temos que também ter em mente que quando eu estou aplicando uma série, eu não estou ali verificando se o meu atleta está cumprindo o que eu planejei. Não, isso é um trabalho em equipe. Nós estamos realizando um treino junto. Eu estou aplicando e ele está realizando. Eu tenho que induzir que o meu atleta faça exatamente o que eu quero que ele faça. E como é que eu vou saber disso? Eu vou mostrar para ele, inicialmente, quantidade de tiros que eu quero que ele faça, ou a quantidade de metragem que eu quero que ele cumpra, e qual o tempo, principalmente o tempo. O tempo é o que vai definir se aquela série foi bem realizada ou não. E para que isso seja mais bem fluida, mais bem executada, eu também trouxe aqui 4 pontos, 4 ferramentas que a gente tem que atentar na hora de aplicar a série. Então, primeira coisa, eu tenho que mostrar as médias de tempo para ele. Então, se eu combinei a mesma situação anterior lá que eu falei para os nadadores, se eu combinei que o tempo é 1:0, 1:30, 2 minutos, ele tem que ter a consciência do que está acontecendo ao longo de toda a série. Então, se uma série for contínua, o que eu posso fazer? Eu tenho como mostrar para ele. Então, se eu combinei 1:0, a cada 100 metros que ele passa, ele passou 1:0, eu vou mostrar a mão fechada. Se ele passou 1:1, 1:2, 1:3, dedos para cima da mão. E ao contrário também. Então, se ele passou 59, 58, 57, eu vou mostrando o tempo para baixo. Normalmente o que a gente faz? Ele passa os 100 metros no pé, que é uma série contínua, eu vou pegar ali o parcial, vou olhar no meu relógio, assim que ele realizar ali a sua terceira, quarta braçada, vai ser mais ou menos naquele período, naquele trecho que fica entre a bandeira e mais ou menos no meio da piscina. Eu vou mostrar para ele, se ele não respira daquele lado, ele vai realizar uma respiração justamente por lado que eu vou estar posicionado, e uma respiração é simples, ele olha, ele sabe o que está acontecendo, ele enxerga a sua mão e prossegue fazendo a série. Isso vai ajudar com que ele vá se corrigindo e não vá oscilando muito tempo ao longo da série.
Se for uma série intervalada, muito mais fácil. Eu vou lá e falo para ele. Número 2. Utilize algumas correções técnicas, aquelas que já são mais conhecidas de vocês. Então, é uma correção do posicionamento da cabeça, finalização da braçada, pouco uso da perna ao longo da série. Enfim, coisas rápidas que ele já sabe como corrigir, que ele já tem consciência que ele faz errado e já sabe como melhorar isso para que isso ajude ele ao longo da série. Motive ele nos intervalos. Não deixe ele se desconcentrar. Então, também não adianta querer fazer uma palestra motivacional para o seu atleta ali no intervalo. Normalmente, mais para o final da série, se torna ainda mais importante eu fazer isso. Que isso, às vezes, realmente vai fazer alguma diferença para o meu atleta. E o quarto ponto é, não fale para o seu atleta o que ele está fazendo de errado ao longo da série. Fale o que ele precisa fazer para melhorar. Não faz sentido nenhum eu querer passar duas informações para ele, a certa e a errada, sendo que ele só precisa da certa. Ele só precisa que você guie ele para que ele faça a série corretamente. Bom, utilizando essas dicas, tanto para os nadadores como para os técnicos, nós imaginamos que seja mais fácil executar uma série dentro do que foi planejado anteriormente. Se isso não acontecer, provavelmente o planejamento não foi executado de acordo e aquela série, aqueles tiros e aquelas metas de tempo para cada um dos 100 metros das parciais da série tenham sido acima ou abaixo do que deveriam ter sido. Então, foi um erro de planejamento, mas talvez não tenha sido um erro de execução. Bom, pessoal, nesse vídeo nós falamos de algumas ferramentas e demos algumas dicas, tanto para técnicos como para nadadores executarem melhor as séries, que é o principal trabalho do treino ao longo dos dias. Nada melhor que fazer um treino bem realizado para a gente terminar o treino motivado para voltar para um próximo treino. Bom, pessoal, no vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe para cá hoje. Já deixa seu like, se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até a próxima!